Estamos de volta com o seu Rede Verdade e agora seguindo numa entrevista com o deputado federal Julian Lemos, candidato à reeleição lá na Câmara Federal. Deputado, muito bem-vindo e obrigado. Obrigado pelo convite, Felipe, mais uma vez aqui na Rede Verdade. E vamos lá, estou à sua disposição de toda a Paraíba. Agradecer desde já a Paraíba pela audiência. Deputado, essa semana o Partido União Brasil teve 2 candidatos a deputados federais aí com candidaturas indeferidas. Os ex-prefeitos Jacó Maciel de Queimadas e Douglas Lucena de Bananeiras. O senhor foi o coordenador aí da chapa proporcional do União Brasil. Com esses indeferimentos, como é que fica a situação do seu partido União Brasil nessa disputa para o dia 2 de outubro? Olha só, nós temos a pretensão de fazer 2 deputados federais. Nossa chapa foi uma chapa montada para 420 mil votos. Não temos dúvida que iremos atingir o coeficiente para essas 2 vagas. E no caso dos 2 candidatos, né, os 2 candidatos a deputados federais, que é o Douglas e o Jacó, eu não tenho dúvida que no TSE iremos reverter, até porque até pelos operadores do direito acharam as decisões extremamente inapropriadas, né? Porque no caso do Jacó não tinha nenhum impedimento através do Tribunal de Contas e isso faz parte do jogo político, né? Quem conta com a desistência ou enfraquecimento da nossa chapa vai se surpreender, porque agora foi que continuamos com mais determinação para cumprir a nossa missão de fazer 2 deputados federais. Quem seriam esses 2 deputados federais? Nos bastidores da política ali, fala-se no deputado Julian Lemos, no deputado Damião Feliciano. Essa é a expectativa do partido para as eleições desse ano? Julian Lemos será reeleito deputado federal. Damião Feliciano será reeleito. Isso é uma convicção, principalmente para quem não está prometendo absolutamente nada, mas prestando conta. Eu digo isso com a maior humildade do mundo, porque é muito importante a gente também fazer compromisso de campanha, como eu fiz em 18 e consegui cumprir. Só que hoje, quando eu vou falar, eu costumo geralmente prestar contas e às vezes esqueço até de pedir o voto. As pessoas dizem que continuam votando. Então isso é muito importante, porque a gente tem o que mostrar. É um caminho próprio, uma nova missão, mas cumprindo exatamente aquilo que eu me comprometi e estou fazendo. O deputado Julian Lemos foi eleito em 2018 na onda Bolsonaro. Candidato de direita, o federal de Bolsonaro. Vivemos um novo momento, houve mudanças políticas tanto na Paraíba quanto no país. O senhor já não está participando dessa polarização, tem uma candidata a presidente, que é Soraya Tronic. Como é que o senhor vai garantir os votos para essa reeleição nesse cenário de polarização? Na realidade, a onda, né, a gente pode falar como algo que se finalizou. A onda é algo que está finalizado, que o surfista pega a onda e vai embora. Eu vim lá de Alto Mar, quando conheci o presidente, quando ele sequer era presidente da República e tinha 3% nas pesquisas e era ainda tido como deputado caricato e improvável. Da mesma forma. Só que hoje eu tenho um trabalho a mostrar. Eu tenho marcas que entram para a história, como o maior investimento da segurança pública. Hoje eu sou o maior nome no Brasil do combate à exploração sexual infantil de crianças. Marcas aí como reformas em hospitais, modernização, inclusive criação de alas oncológicas infantil. E eu fiz uma minha base. Só que a política é feita de construção. Né? Eu realmente fui em cima de um movimento conservador e de direita. Sou um deputado conservador e de direita do mesmo jeito. Agora você bem falou a verdade. Eu não faço parte de polarizações, e principalmente as inúteis, que são aquelas que só vivem de rame-rame e não produzem resultado para a Paraíba. E aí a gente está vendo o que é que a polarização está tendo aí, está quase dando na Paraíba, quase troca de tiro. Então eu tô afastado disso, sim, mas não dos ideais que eu defendo, né? Continuo com os valores da família, continuo querendo bem, até porque, como eu sempre tenho dito, a minha bandeira é a Paraíba, uma Paraíba de todas as cores, não é da diversidade apenas, é de uma questão de poder conversar com quem pensa diferente. E essas polarizações, elas não dialogam, elas só se guerreiam e conseguem se implodir de dentro para fora. Está aí o resultado, e digo mais, vão ver o resultado desses movimentos de direito no final da eleição, que também vão sair bem menor do que chegaram. O senhor construiu base de prefeitos no interior, porque os deputados da Paraíba costumam ter essas bases para lhe garantir votos e reeleição também. O senhor conseguiu construir esse processo aí durante esses 4 anos de mandato? Sim, construí minha base natural, onde eu tenho cidades importantes, como Sapé, como Guarabira, como Ingá, como Lucena. Tenho o meu aporte eleitoral também em Cabedelo, várias cidades que a gente desempenhou um trabalho e fomos reconhecidos pela sociedade. Então, para chegar em Brasília, nós precisamos de 3% dos votos úteis da Paraíba. E eu, com certeza, estou sempre aí nas pesquisas, entre o 19º, logo, sempre entre os 12, tá? Então isso é muito importante, porque as pessoas reconhecem o trabalho que a gente faz
E é isso aí, a eleição é para a gente ser colocada à prova e, sobretudo, ao julgamento popular por aquilo que a gente fez. E eu, pode ter certeza, quem votou em mim e acompanhou o trabalho e não votou apenas por Bolsonaro, votou no deputado federal para defender os interesses da Paraíba e acompanhou, sabe que eu entreguei tudo o que prometi. O que é que a sociedade quer hoje? Um deputado que cumpra seus compromissos, eu cumpri, e digo mais, essas bandeiras que defendi e produzi, e a permanência de onde eu estou, com valores, me trouxeram a marca de 2 vezes o deputado mais bem avaliado da Paraíba e entre os 3 mais bem avaliados em 4 anos. Então, como paraibano, eu tenho representado muito bem e dado o exemplo aqui na política do meu estado. De acordo com as pesquisas, deputado, é importante levá-las em consideração também, o país vai para um segundo turno entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula na corrida presidencial. Nesse cenário, com quem fica Julian Lemos? Lula ou Bolsonaro no segundo turno? Olha só, eu tenho bandeiras muito que eu não posso abrir mão, né? Eu sou um armamentista, eu não sou aquele a favor de jogar arma no balaio no meio da rua para todo mundo, mas sou armamentista, eu defendo o direito de propriedade, eu sou um deputado de centro, direita e conservador, é incompatível a minha agenda com Lula, né? Eu tenho as minhas diferenças e tenho também as minhas críticas ao modelo de como Jair governa o Brasil, mas o meu voto no segundo turno será de Jair Bolsonaro, não tenho dúvida. Até porque Bolsonaro tem mais 4 anos para frente. Melhor do que a gente arriscar um plano de poder de 16 anos, que foi assim que o PT deixou. Agora, quem for eleito presidente, com certeza terá o apoio do deputado para aquilo que for bom para o Brasil. O seu partido tem essa mesma visão, essa posição, já que nesse momento tem uma candidata à presidência, Soraya Tronic. No eventual segundo turno, ela e o partido apoiarão Bolsonaro? Aí cada um fala por si. Eu falo por mim e o próprio partido, por se chamar União Brasil, a gente busca a unidade e a união que seja bom para o Brasil, não para um candidato ou para outro. Até porque, particularmente, eu não voto em pessoas, eu voto num conjunto de ideias que aquele candidato ele representa. Eu voto em Julian Lemos, por quê? Porque Julian Lemos, ele é um deputado que defende a segurança pública, ele é um deputado que tem o foco principal no combate à exploração sexual infantil, que é um câncer no meio da sociedade. Então, eu tenho que mostrar. Então, eu voto em cima de um conjunto de ideias, não em cima de pessoas. Quem vota em pessoas pode se decepcionar. Caso o Julian não caiba na roupa dessas bandeiras, você tira Julian e coloca outro. Agora, você hoje votar em alguém porque vota em presidente ou deixa de votar, você não está sabendo votar em deputado. Deputado tem a sua função específica, né? E é muito fácil votar hoje, gente, não tem segredo. Não ligue para o que o político diz, observe a sua prática, principalmente antes da eleição e sua prática durante o seu mandato, se ele fez o que prometeu. O seu partido tem um candidato ao Senado, Efraim Filho, sim, que está pontuando ali em segundo lugar nas pesquisas que foram recentemente divulgadas. Como é que está a sua relação com o deputado Efraim Filho e com a sua perspectiva para essa disputa ao Senado aqui no estado? Olha, ontem eu estava tendo uma conversa muito boa com o Efraim, inclusive tive em Guarabira essa semana, quem representou ele foi a esposa dele. A minha relação com o Efraim é muito boa, porque o povo aposta muito em ruptura, em rame-rame. Eu posso até, às vezes, não concordar com alguém. Agora, isso não quer dizer que eu tenha motivo, até porque no meu HD não tem espaço para nenhum tipo de briga, né, esse tipo de coisa. Eu consigo conversar com o Efraim normal. Talvez não possa estar fazendo campanha para ele, mas torço muito por ele. Por que não fazendo campanha para ele? É porque eu estou fazendo para mim. Aí não dá tempo, às vezes, fazer para outra pessoa. Eu faço campanha para mim. Se ele fizer para mim, eu vou acompanhar ele fazendo também. Então, eu acho que ele não está fazendo para mim, por causa da correria dele, eu estou fazendo para mim. Então, a minha campanha é para deputado federal. E também apoio o nosso futuro governador Pedro Cunha Lima. No tocante à corrida pelo governo do estado, qual tem sido a sua avaliação? Olha, é uma campanha extremamente complexa, né? Que eu espero que aconteça o melhor para a Paraíba. Porque existe hoje uma instabilidade muito grande de candidatos. Eu fico muito preocupado porque existem candidatos extremamente populistas, né, que não sabem não têm a menor ideia sobre a administração pública, dizem o que você quer ouvir, sem conhecer absolutamente nada. Isso é muito perigoso, preste atenção em candidatos populistas. O que é um candidato populista? É aquele que diz o que você quer ouvir. Não tem nenhuma responsabilidade no que fala e tem um detalhe no populista que é incompetente. Só ele é bom, só ele sabe das coisas, só ele entende, só ele é honesto. E esses aí são os piores que tem. Principalmente se usar o nome de Deus para justificar, às vezes, as atrocidades. Em um eventual segundo turno, deputado Julian Lemos, em caso de reeleição, o que o senhor faria de diferente do que o senhor fez nesse primeiro mandato? Eu não diria que faria diferente, eu faria muito mais acentuado e muito melhor, que seria o apoio às forças de segurança que eu já tenho feito e me deixa marcas como o deputado que mais investiu na história da segurança pública, feito por um parlamentar em todo o Brasil. E agora, a minha paixão, o meu amor, que é o combate à exploração sexual infantil. A cada 15 minutos, uma criança é violentada no Brasil, 250 mil crianças
são abusadas sexualmente, isso representa apenas 10% desse grande mal na sociedade. Eu me coloco como caçador de pedófilos, alguém que realmente trouxe para Paraíba o primeiro núcleo de proteção para criança e mulher vítimas de abuso sexual. Sou o relator de uma das leis mais duras para combater esse crime e também fui eu que mas entrei com um projeto de lei que eu tenho certeza vai ser aprovado esse ano, que é o Cadastro Nacional de Pedófilos. Então eu tenho, não um discurso, eu tenho uma prática, né? E eu, depois que me tornei deputado federal, sendo titular da Comissão de Segurança Pública, eu tive informações que me fizeram praticamente assim, tomar isso como se fosse mais do que pessoal, mas como uma missão de vida, que é proteger as crianças. Então, aqui eu quero dizer a você, quero proteger as minhas crianças, que tenho 6 filhos, né, e ainda são 4 crianças, quero proteger os seus filhos e os filhos do Brasil. Esse é o meu maior desejo e minha maior missão. Pautas ideológicas estão sendo colocadas ainda nessa eleição, como sempre acontece no Brasil. Isso. Como a questão do aborto, da liberação das drogas também, é um tema sempre recorrente, sobretudo na corrida presidencial. Qual a sua visão sobre esses dois assuntos, já que no eventual segundo mandato esse tema pode voltar a ser discutido lá na Câmara dos Deputados? Olha só, eu sou pró-vida. A banalidade do aborto, ela não pode ser concebida no país, mas é preciso entender isso como um problema de saúde pública, né? Eu sou homem público e sei que existe clínicas clandestinas, pessoas que têm alto padrão praticam isso aí, enquanto a pessoa da comunidade, que às vezes recorre a uma coisa tão drástica como essa e tão terrível, ela fica a mercê de morrer. Então é um problema de saúde pública. Em relação às drogas, liberação de drogas eu sou contra. Mas precisa-se entrar no debate, por exemplo, a utilização do THC, que é o princípio ativo da maconha, para uso medicinal de pessoas que são autistas, que têm problemas de epilepsia, que isso é um debate que não pode vincular à liberação de drogas. E hoje pessoas sofrem no Brasil por causa dessa discussão ideológica apenas política. Não é uma questão de discussão ideológica de ideias, mas de um rame-rame político que faz com que coisas importantes e necessárias sejam debatidas e sequer tem um debate, né? Existe, por exemplo, essa questão do princípio ativo da maconha, que é o THC, que é aquele óleo, que às vezes a pessoa tem uma criança que tem 40 crises de epilepsia, enfim, e precisam daquele medicamento ali. Isso ainda nem debatido é. Às vezes tem que comprar isso até clandestinamente, isso é um absurdo. É preciso entender que existem pessoas que têm necessidades e os homens públicos estão ali para isso. Agora, debatendo com quem entende. Não, com todo respeito aqui, isso não é para debater. Assunto de uma liberação de uma coisa dessa, ou com maconheiro, nada contra, quem fuma, vá para lá. Eu estou dizendo que isso tem que ser com especialista, tá? Especialistas discutindo esse assunto para que a gente possa entender a finalidade disso. Agora, liberar droga, não, porque precisa disso. Aí tem essa paciência, isso não é uma questão de política, porque isso vai ter uma resistência a nível Brasil, porque só quem sabe o que é drogas é quem tem uma mãe com um filho drogado dentro de casa. Em relação à segurança do processo eleitoral, estamos vivendo, voltando a esse tema, um momento de muita polarização no país, com casos de violência, né, tanto a nível nacional, principalmente. Como é que o senhor acredita que vai ser o desfecho desse processo eleitoral? Vamos ter paz no Brasil, independente de qual seja o resultado, e como é que será o comportamento do deputado Julian Lemos depois do dia 2 de outubro? O meu comportamento é um comportamento sempre democrático, de uma pessoa equilibrada, mas defensiva. Eu acho que, eu chego em lugares que as pessoas votam em Lula, não tem nada a ver com petista, a pessoa vota em Lula, gosta de Lula, tá? E votam em Julian Lemos. E tem gente que não vota em Julian Lemos e vota em Bolsonaro, tem gente que vota... Enfim, é uma salada medonha. Sabe o que é que acontece? Mesmo assim, você tem que ser tolerante com aquela pessoa que pensa diferente. Os 2 maiores líderes do Brasil hoje, eles, de certo modo, direto ou indiretamente, estimulam isso aí, né? As pessoas, infelizmente, têm seus problemas pessoais e, às vezes, isso vai numa explosão de ânimos e terminando até em mortes, como a gente já viu pelo Brasil. Eu acredito que você pode andar sim numa rua com alguém que tem uma bandeira do Lula, outro com a bandeira do Bolsonaro, ou quem não gosta da política. Você tem que ser uma pessoa tolerante. Quem vota em Lula, necessariamente, não é uma pessoa mau caráter. Quem vota em Bolsonaro, necessariamente, não é mau caráter. Não é uma pessoa que quer a guerra. Mas aqueles que querem fazer da política a guerra, esses têm que ser vigiados e, eu posso dizer, punidos até pela justiça, pela intolerância e pelas agressões. Ninguém tem o direito de agredir o outro por pensar diferente ou porque vota em A e B. E isso aí não terá nenhum tipo de eco, né, na minha vida, ou pessoal ou política, de forma nenhuma. Deputado Julian Lemos, vamos encerrando aqui a nossa entrevista. Agradeço demais por sua participação. Desejo boa sorte aí no processo eleitoral. Eu que agradeço, Felipe, e toda a Paraíba.
né? O 4444 é o número do combate à pedofilia. Lembre-se disso. Obrigado pela participação, candidato. Antes de encerrarmos, vamos trazer aí as agendas dos candidatos ao governo da Paraíba que cumprem hoje atividades de campanha na tarde e à noite desta quarta-feira. Vamos conferir. O candidato João Azevedo, do PSB, tem gravação de sabatina sobre segurança pública em TV em Campina Grande. E à noite tem entrevista na TV também em Campina Grande. Depois ele realiza comício em Queimadas. O candidato Major Fábio, do PRTB, participa de programa de rádio em João Pessoa e à noite visita apoiadores. O candidato veneziano do MDB participa de caminhada no bairro de Jeremias, em Campina Grande. Já o candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB, grava entrevista e participa de inauguração do comitê do PTB no Conde. O candidato Antônio Nascimento, do PSTU, tem reunião com apoiadores. A candidata Adjane Simplício, do PSOL, à tarde acompanha o candidato ao Senado Alexandre Soares ao debate aqui na Arapuã. E à noite tem entrevista sobre candidatura feminina. O candidato Nilvan Ferreira, do PL, participa de entrevistas em TV em João Pessoa e realiza à noite atividades de campanha na região do Brejo. Aí as agendas seguem intensas entre os candidatos ao governo do estado aqui na Paraíba. E a gente agradece por sua audiência mais uma vez aqui no Rede Verdade. Até mais.